pelo Poder Executivo. E o relator apresentou um relatório completamente diferente do original. Aí o debate foi num corre-corre. Então, o que nós estamos tendo a possibilidade de fazer aqui, a Câmara dos Deputados, senadora Fátima, não teve. Então, se houver necessidade de supressão da ordem do dia hoje, que se faça a supressão, porque nada mais importante acontece no dia de hoje, aqui no Senado Federal, e olha o que eu digo, aqui no Senado Federal, do que o debate e a votação dessa matéria. Obviamente, no Brasil, coisas tão ou até mais impactantes estão acontecendo, como o julgamento que começará logo mais às 19 horas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, presidente, eu quero contribuir com Vossa Excelência, que nos pede mais uma certa celeridade. Eu, como Vossa Excelência viu, eu estava lendo e relendo também o meu voto separado para saber o que é que eu poderia suprimir ou não da leitura. Então, a primeira parte, eu faço um relatório, porque é um voto separado. O voto separado não importa qual a conclusão, mas o voto em separado, ele tem que ter a mesma característica do voto do relator. Então, eu começo com um relatório. E no relatório, eu caracterizo a chegada do projeto de lei aqui, falo que é um projeto de lei vindo do Poder Executivo, mas que sofreu profundas transformações no âmbito da Câmara dos Deputados. Falo da distribuição do mesmo para as 3 comissões e passo a fazer uma análise item por item, artigo por artigo. Então, essa parte, presidente, eu vou pular. Então, eu vou começar a leitura do meu relatório logo pela metade. Então, Vossa Excelência saiba que eu estou procurando economizar tempo. E lhe agradeço muito. Então, eu já vou começar na análise. Pela cooperação. Exatamente. Eu já vou começar na análise, porque, de fato, é a análise que importa. É a análise que importa. O que nós achamos e por que estamos sugerindo a supressão do item A, item B, artigo A, artigo C do referido projeto. Então, vamos à análise. Conforme disposto no artigo 99.1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão discutir sobre aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria recebida por despacho do presidente. A análise dos referidos aspectos da proposição deve ter como parâmetro a disciplina que a Constituição Federal traçou para o trabalho prestado no Brasil. Portanto, em que pese a previsão de que matéria será posteriormente apreciada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não há como se furtar de avaliar também aspectos da constitucionalidade, vez que o valor social do trabalho, ao lado da livre iniciativa, é fundamento da República Federativa no Brasil, nos termos do artigo 1º, inciso 4º da Carta Magna. Tal fundamento irradia não só a normatização dos direitos sociais dos trabalhadores, consoante se depreende dos artigos 6º, 7º e 8º da Constituição da República, mas também na disciplina da ordem econômica, já que ela é, nos termos do caput do artigo 170 da Constituição de 1988, fundada na valorização do labor humano, consoante se depreende de seu teor abaixo transcrito. Artigo 170 da Constituição Federal. Ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Tanto assim que o titular do direito de propriedade somente a explorará legitimamente quando a ela conferir valor social, inciso 3 do referido artigo 170. O valor em textilha, por sua vez, somente será alcançado quando a exploração da propriedade favorecer não somente o seu titular, mas também os empregados que colaboram para o sucesso da atividade empresarial, consoante se depreende do inciso 4º do artigo 186 da Carta Magna, do seguinte teor: exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Em que pese o referido dispositivo fazer menção à função social da propriedade rural, não se pode negar que em um sistema constitucional baseado no valor social do trabalho, a sua aplicação também alcança a propriedade urbana.
Do contrário, restaria estabelecida distinção que não se coaduna com o postulado da isonomia, artigo 5º caput da Carta Magna, tampouco com o direito fundamental elencado no inciso 23 do citado artigo 5º, segundo o qual toda a propriedade, sem qualquer distinção, terá que cumprir a sua função social. Em face disto, ainda que se admita a necessidade de se adaptar à legislação trabalhista às novas relações econômicas, fortalecendo assim o entendimento entre as categorias econômicas e profissionais, tal reconhecimento não pode ocasionar a sobreposição da livre iniciativa sobre o trabalho humano, equiparando-o aos demais fatores de produção, visando apenas a redução dos custos da mão de obra com o incremento exponencial da mais-valia decorrente do labor do obreiro. O projeto de lei da Câmara 38 de 2017 caminha exatamente no sentido vedado pela Carta Magna. Trata-se da reforma da CLT e na Lei 6.019 de 74, cirurgicamente promovida para retirar do trabalhador direitos historicamente conquistados, aumentando ainda mais a disparidade existente na relação laboral. Neste sentido, passa-se ao exame dos principais assuntos tratados no PLC 38 de 2017, demonstrando ponto a ponto os diversos prejuízos que ele ocasiona ao empregado. E aí, senhor presidente, eu poderia, nesse voto separado, ter tratado artigo por artigo, mas não. Peguei os principais pontos e está em torno de 28, 29 itens. Por exemplo, um artigo que eu considero prejudicial também ao trabalhador, mas que não inclui aqui, até para não minimizar a importância e procurar destacar a importância desses que eu incluo, teria um artigo que trata, por exemplo, da vestimenta, da padronização da vestimenta dos uniformes, que é lícito, mudam a CLT para dizer que é lícito e cabe ao empregador definir os parâmetros da vestimenta. Veja, sem nenhum critério, sem nenhuma regra. Então, cabe ao patrão dizer se a mulher tem que usar calça comprida ou se tem que usar saia, sapato com salto ou sapato sem salto. E diz mais ainda, e diz que a higienização daquela vestimenta, um macacão ou qualquer tipo de... cabe ao empregado. Cabe ao empregado. Mas eu nem coloquei isso. Não está aqui no meu voto separado. Apenas abro parênteses para fazer uma observação que não consta aqui do voto em separado. Então, vamos lá. Grupo econômico. Eu começo em ordem do projeto de lei. Eu lamento muito que o nosso querido senador Ricardo Ferraz, uma pessoa que eu prezo demais, não esteja aqui. Espero que ele já tenha lido o relatório em separado, porque considero importante, quando ele fez a leitura dele, eu não apenas procurei ficar, mas acompanhar aqui do computador exatamente tudo o que ele estava lendo. Então, de acordo com o artigo 3º, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, não bastará a mera direção-controle entre as empresas que terão de atuar em conjunto no mercado de consumo, a fim de que haja a caracterização do grupo econômico. Trata-se, pois, de alteração que enfraquece o conceito tradicional de grupo econômico, dele retirando empresas que, mesmo com relação de controle entre elas, atue em ramos diferentes da atividade econômica. Em face disso, não se pode aceitar a referida alteração promovida na CLT. O texto atual da consolidação garante que todos os beneficiários dos serviços prestados pelo empregado sejam responsáveis pela satisfação de seus direitos laborais, preservado, pois, o valor social do trabalho previsto no artigo 1º, 4 da Carta Magna. Então, um exemplo. Uma empresa, a JBS, uma holding JBS, a JIF, eu acho que é JIF, porque a JBS é a que trata no ramo de carnes, de proteínas, é a JIF. A JIF é proprietária da JBS, mas que também é proprietária daquela, que eu nem sabia disso, aquela de celulose, das Havaianas, das Alpargatas, é um grupo. Mas aqui, pela mudança que se promove aqui na CLT, não mais será grupo. E nem terá responsabilidade, senador Romero Jucá,
porque mesmo sendo dos mesmos proprietários, dos mesmos acionistas, de ramos diferentes. Ramos de atividades diferentes que não dialogam, porque uma sandália havaiana não dialoga com a produção de carne, com a produção de proteína, apesar de ser o mesmo grupo. Então, uma não será solidária com a outra na hora de indenizar os direitos trabalhistas. Vamos ver o que é isso, gente, a quem isso ajuda? Será que isso é a modernização de que tanto falo? Quantos empregos isso vai gerar? Quantos empregos? Quantos postos de trabalho? Qual a segurança jurídica isso vai gerar? Qual é a segurança? Vamos lá, mas vamos lá. Item 2, já passo para o item 2. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. A mudança realizada no artigo 4º da CLT contraria jurisprudência cristalizada na súmula 366 do TST, no sentido de que os períodos descritos no parágrafo 2º do referido dispositivo, desde que superiores a 5 minutos por batida, ensejam o pagamento de labor extraordinário. Sabe-se que o empregado não permanece nas dependências do estabelecimento do empregador de livre e espontânea vontade. Se lá ele se encontra, é porque lá há a necessidade de sua presença no local de trabalho, ainda que não haja ordem direta nesse sentido. Cite-se como exemplo a troca de uniformes, a utilização de uniformes, que é do interesse do empregador, seja por questões de uniformização da vestimenta no local de trabalho, seja por promover a sua marca para os clientes que visitam o estabelecimento empresarial. Por isso, o tempo despendido, não só com troca de uniformes, mas com qualquer outras questões que mantenha o trabalhador no local de trabalho, não pode ser suprimido da sua jornada. E eles efetivamente estão suprimindo da jornada. Então, entendemos, o voto separado diz que é necessário rejeitar esta cirúrgica reforma promovida no PLC 38, porque em nada também enobrece ou moderniza as relações de trabalho. Item 3. Fontes subsidiárias do direito do trabalho e alcance das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Isso é muito importante, senhor presidente. E não é de menor importância, senador. Não é de menor importância. No artigo 8º da CLT, suprimiu-se a necessidade de que o direito comum seja compatível com os princípios inerentes ao direito do trabalho. Eu vou repetir. No artigo 8º da CLT, suprimiu-se a necessidade de que o direito comum seja compatível com os princípios inerentes ao direito do trabalho, para que possa ser utilizado como fonte subsidiária a legislação laboral. Com isso, podem restar feridos postulados fundamentais ao sistema, como o da proteção, por exemplo, contido no artigo 7º caput da nossa Carta Magna. Além disso, nota-se que o parágrafo 2º do referido dispositivo não contém qualquer novidade jurídica. Súmulas e enunciados de jurisprudência nunca puderam contrariar texto expresso da lei. Nunca. O que se busca, no particular, é restringir a interpretação, repito, restringir a interpretação das cortes laborais em relação aos corretos sentido e alcance da lei trabalhista. Fica claro nesse tópico que a proposição visa a amarrar o Poder Judiciário, evitando que ele interprete a lei em consonância com ditames constitucionais. Aí eu chamo a atenção dos senhores. Vossas Excelências, senador, Vossa Excelência, senador Gereissati, lembra do que foi a polêmica em torno da lei da abuso da autoridade. Qual era o principal item? O crime de hermenêutica. O que significava o crime de hermenêutica? E que todos os magistrados do Brasil inteiro reclamavam, senador Paim. O que significava? A possibilidade de criminalizar a interpretação da lei. É isso que está aqui. É exatamente, não só impede que a Justiça do Trabalho interprete a lei, mas limita. E cadê meus pares aqui indignados com a volta ao crime de hermenêutica?
da desobediência, cadê? É isso que está dito aqui no relatório. Não menos importante, destacar que o parágrafo 3º do artigo 8º, ao restringir o exame judicial dos acordos e convenções coletivas de trabalho aos seus aspectos meramente formais, contraria o disposto no artigo 7º, caput e inciso 26 da Constituição Federal. Restringe a atuação da Justiça do Trabalho, o que é inconstitucional. Assim sucede, pois, a expressão, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, entre aspas, essa última frase, contida no caput do referido dispositivo, impõe que os direitos ali elencados, dentre eles a negociação coletiva, sejam exercidos de maneira a melhorar a situação do trabalho no Brasil. Nesse aspecto, ao Poder Judiciário, cabe verificar se a negociação coletiva atinge ou não o escopo para o qual foi criada, não podendo, de acordo com a vontade da Carta Magna, o crivo judicial ficar restrito aos mencionados aspectos formais. Além disso, a norma ofende o artigo 5º, 35 da Constituição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Por todos esses aspectos, as alterações promovidas no artigo 8º consolidado não merecem a aprovação pelo Senado. Item 4, responsabilidade do sócio retirante, que é artigo 10 da CLT. A responsabilidade subsidiária do sócio retirante permite que esse se veja livre de responder pelas dívidas da empresa, mesmo que essa não disponha de patrimônio suficiente para a satisfação dos créditos laborais. Trata-se, pois, de sobreposição do patrimônio do devedor ao direito de o obreiro receber verbas indispensáveis ao seu sustento em manifesta contrariedade à função social da propriedade, positivada no artigo 5º, 23 da Constituição Federal. Além disso, a limitação da responsabilidade aos 2 anos depois de averbada a modificação do contrato social da empresa vulnera o artigo 7º, 24 da Constituição, pois a prescrição incidente sobre as pretensões trabalhistas é de 5 anos, observado o biênio posterior à extinção do contrato de trabalho. Em face disso, não se pode coadunar com os termos referidos no artigo 10A. Item 5, horas in itinere, artigo 58, parágrafo 2º da CLT. A nova redação conferida ao parágrafo 2º do artigo 58 da CLT modifica o norte legal e jurisprudencial acerca da matéria, que admite a contagem das horas in itinere na jornada de trabalho, desde que o estabelecimento empresarial seja de difícil acesso, o empregador ofereça a condução e não haja transporte público regular. A lei e a jurisprudência baseiam-se na teoria do risco empresarial, segundo o qual os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo empregador. Repito, segundo o qual os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo empregador. Em virtude da referida teoria, ao se estabelecer em local de difícil acesso e sem transporte público regular, deve o empresário arcar com os ônus financeiros de tal decisão, dentre eles a remuneração do período que os trabalhadores despendem nos trechos de ida e volta ao posto laboral e correlato retorno. Assim, necessária também a rejeição da alteração proposta na CLT, mantendo-se a redação original do citado dispositivo consolidado. Do contrário, estar-se-á transferindo os riscos da atividade econômica para o prestador dos serviços, o que não se coaduna com a lógica existencial da relação empregatícia, além de retirar da proposição, no particular, a sua juridicidade. Item 6. Trabalho em tempo parcial. Artigo 58-A da CLT. Doutrina e da jurisprudência enxergam o trabalho em tempo parcial
como mecanismo de precarização das relações laborais, por permitir pagamento de salários inferiores ao mínimo legalmente estabelecido para uma jornada de 220 horas semanais. As balizas atualmente estabelecidas no artigo 58A da CLT, mais do que atendem aos interesses do empregador, em contar com mão de obra para atividades que não exijam a presença do trabalhador nas 44 horas semanais. Se o legislador infraconstitucional decidiu estabelecer parâmetros distintos entre a jornada de trabalho máxima prevista na Carta Magna, 44 horas semanais, chamando-a de integral, e uma jornada de trabalho inferior a essa, chamando-a de parcial, é razoável, então, que haja prorrogação da última espécie de jornada ou que a diferença entre elas seja de apenas 12 horas semanais, 26 mais 6 horas extras. Há toda a evidência que não. Se o que se pretende é adaptar a contratação às necessidades dos trabalhadores que não podem dedicar 44 horas semanais à empresa, necessário estabelecer que, 1, o parâmetro escolhido para tal não seja desrespeitado no caso da prestação de horas extras. 2, ao empregado seja dado, de fato, a oportunidade de se dedicar a outros afazeres, o que não é possível com uma jornada de 32 horas semanais, sob pena de não tornar o Instituto do Trabalho a tempo parcial inócuo. Assim, imperativa a rejeição da alteração do artigo 58A, que se busca inserir na CLT, pois ela somente atende aos interesses dos empresários. Item 7. Regime de 12 por 36. Artigo 59A, 59B e 60, parágrafo único. O regime 12 por 36 atende às especificidades de diversas categorias profissionais. Enfermeiras, vigias, por exemplo. Entretanto, tal modalidade de trabalho, por demandar alterações constantes no período em que o empregado é convocado a laborar, pode ocasionar danos à saúde do prestador de serviços. Por isso, a sua disciplina deve ser cuidadosamente realizada pelos sindicatos das categorias econômicas e profissionais, cabendo, pois, ao Poder Judiciário fulminar por violação do artigo 7º 22 da Constituição Federal, regimes 12 por 36, que não preservem a saúde dos integrantes da categoria profissional. Assim, a possibilidade de sua previsão em acordo individual, escrita entre as partes, não coaduna com o texto constitucional. Além disso, a permissão de se indenizarem, e eu chamo a atenção, senador Paim, a permissão, senador Jucá, de se indenizarem os intervalos para repouso e alimentação também milita contra o referido artigo 7º 22, pois as referidas pausas ligam-se à preservação da saúde do trabalhador, que nos termos do citado dispositivo constitucional não pode ser vulnerada pela legislação infraconstitucional, como ocorre na hipótese. Aliás, mais adiante, no artigo 611b, inciso 30, parágrafo único, diz que duração da jornada de trabalho mais os seus intervalos não são considerados questões de regras de saúde, segurança e higiene, o que é também completamente, no nosso entendimento, conflitante com o texto da Carta Magna. Desta mesma forma, o estabelecimento do regime em testilha para atividades insalubres, por colocar em xeque a saúde do trabalhador, deve ser autorizada pelo Ministério do Trabalho sob pena de vulneração do citado inciso 22. Não menos importante destacar ainda que a disposição do parágrafo único
que a previsão do parágrafo 1 do artigo 59-A, no sentido de que o salário mensal do empregado que labora no regime 12 por 36, engloba o adicional noturno, vulnera o artigo 7, e 9 da Constituição Federal, que prevê que a hora noturna deve ser remunerada com patamares superiores à diurna. Por isso, o mencionado adicional, que depende do número de horas efetivamente laboradas pelo empregado, não pode ser englobado na remuneração mensal padrão do trabalhador. Por fim, acordo de compensação de jornada em que há a prestação habitual de labor extraordinário equivale à ausência de acordo de compensação, nos termos da súmula 85.4 do TST, motivo pelo qual a prestação habitual de horas extras, ao contrário do que dispõe o artigo 59b, que se busca inserir na CLT, descaracteriza o ajuste compensatório. Tecidas essas considerações, não se pode compactuar com a disciplina promovida pelo PLC 38 ao regime de trabalho 12 por 36. Item 8. Teletrabalho, artigo 62.3, 73, 75A e 75E. O teletrabalho não é necessariamente incompatível com o controle da jornada, motivo pelo qual a inserção realizada no artigo 62 da CLT, por tratar de maneira diversa trabalhadores que exercem na mesma função, tão somente pelo local em que realizam, ofende o postulado da isonomia do artigo 5º caput da Carta Magna. Ou seja, repito, não é porque trabalhos diferentes são desenvolvidos no mesmo trabalho que há poder para se tratar diferenciadamente esses dois trabalhadores. Além disso, considerando que os riscos da atividade econômica devem, nos termos do artigo 2º e 3º da CLT, ser suportados pelo empregador, necessário que os custos com a aquisição e manutenção dos instrumentos necessários para a realização dos serviços, assim como as despesas efetuadas pelo empregado para a finalidade em testilha, sejam arcados pelo empregador, sob pena de se contrariar a própria lógica da relação laboral, porque, do contrário, é um trabalho autônomo e não um trabalho com vínculo empregatício. Não menos importante considerar ainda que a disciplina do teletrabalho deve ser oriunda de ampla discussão na sociedade, em que se ouçam, de fato, os representantes dos trabalhadores empregados, para que, em consenso, construam a norma que irá reger a matéria. Tal discussão não foi realizada na elaboração do presente PLC, tampouco tem sido na sua apreciação por essa Casa, motivo pelo qual não se podem aprovar normas que buscam inserir na CLT sobre a matéria, até porque consideramos completamente inconstitucional. 9º. Danos extrapatrimoniais, artigos 223A a 223G. Isso, senador Tasso, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. E vou ler por quê. A inclusão dos artigos 223A e 223G objetiva tratar na CLT a questão do dano extrapatrimonial. Como as leis do trabalho não disciplinam o tema, os pedidos são formulados com base na legislação civil, a qual também não oferece critérios objetivos para lidar com o assunto. A ausência desses critérios objetivos e o alto nível de discricionariedade conferidos ao magistrado na fixação judicial dessas indenizações, de acordo com o relator da proposição na Câmara dos Deputados, trazem insegurança jurídica à matéria, podendo lesar a isonomia de tratamento que deve ser dada a todos os cidadãos. Agora, isso não é uma questão só trabalhista, isso é uma questão nas relações civis também. O grau elevado de discricionariedade vale para todas as ações, que envolvam compensação ou indenização por danos extrapatrimoniais. Mas, no caso em tela, é apenas analisado, senador Lindbergh, a questão trabalhista, das relações de trabalho. Entretanto, em que pese a propalada intenção de conferir segurança jurídica à matéria, observa-se que a disciplina do dano extrapatrimonial, na forma do PLC 38, vulnera direitos fundamentais dos trabalhadores, senador Jucá. Não moderniza, não traz segurança jurídica, ela vulnera direitos fundamentais.
Com efeito, o artigo 223b ofende o direito de herança. Vejam, o artigo 223b ofende o direito de herança, artigo 5º, inciso 30 da Constituição Federal, já que a indenização a que faz jus o ofendido ostenta a natureza patrimonial, incorporando-se, pois, a herança eventualmente transmitida a seus herdeiros. Assim, necessária a supressão exclusiva do dispositivo em testilha. O artigo, por sua vez, 223C, restringe indevidamente os bens jurídicos tutelados pela norma. Eu vou repetir, restringe indevidamente os bens jurídicos tutelados pela norma. A vida sexual e privada do trabalhador, de acordo com o referido dispositivo, não seriam indenizadas, caso ofendidas pelo empregador. Vejam os senhores. As mesmas ponderações feitas ao artigo 223C podem ser feitas ao artigo 223D, justificando, pois, a supressão de ambos no PLC 38. Aí eu entro num outro assunto, mas que esse sim me traz uma indignação profunda, sabe por quê? Porque nos remonta ao passado. Nós estamos avançando com muita dificuldade nas relações sociais, eu não digo trabalhistas, para que os seres humanos sejam tratados de forma igual, respeitosa, correta. Isso aqui é um passo atrás, porque diz o seguinte: a parametrização do dano extrapatrimonial na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 223G, em que pese a intenção de acarretar segurança jurídica à matéria, inviabiliza o pleno ressarcimento da lesão sofrida, além de discriminar o ser humano em função da sua remuneração. O projeto discrimina o ser humano em função da sua remuneração. Imagine-se o seguinte exemplo prático. Em um ambiente fabril, desaba o teto sobre os trabalhadores de determinada indústria, ocasionando, pois, a perda definitiva da capacidade laboral para todos eles que lá estavam. A indenização moral a que fazem jus os referidos trabalhadores pode ser paga de formas e em valores diferenciados em virtude dos salários deles? Perguntamos. Há toda a evidência que não. São eles seres humanos que foram privados de sua capacidade laboral. Ao contrário dos demais fatores de produção, não se pode atribuir à vida humana, tampouco aos direitos fundamentais do trabalhador, valor previamente estabelecido em função da retribuição pecuniária percebida pelos servidores prestados pelo obreiro. Admitir tal distinção, na forma do que o dispositivo no PLC número 38 de 2017, é inserir na ordem jurídica a seguinte afirmativa: o ser humano vale pelo que ganha e não pelo que é. Trata-se, pois, de assertiva manifestamente contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1º, 3 da Carta Magna. E aí, presidente, é inacreditável, isso é inacreditável. Vamos lá. Pegar aqui aonde fala o artigo, deixa eu voltar aqui, pegar o número da página, porque eu tenho que ler, senhor presidente, é inacreditável. E eu estou fazendo isso porque eu acho que nós temos toda a capacidade do mundo de mudar essa parte, 223. Vamos lá, artigo 223. Só peço um pouquinho de vossa paciência, presidente, que é preciso ler isso aqui, porque nem eu leio para saber se está aqui mesmo. Quem sabe não tenha me atido de forma correta, se alguém achou aí,
o 223 para a gente acelerar aqui. Achei aqui. O 223 é o título 2A, que trata do dano extrapatrimonial. Mas aqui, no inciso do artigo 223B, inciso 12, diz o seguinte: se julgar precedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Inciso 1, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. 2, ofensa média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. 3, ofensa grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. 4, ofensa gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual. E aí vai. Então, é isso, é o teto que cai sobre todos, mas um ganha 5 salários mínimos, ele vai ganhar, se for gravíssima a natureza da ofensa, ele vai ganhar 50 vezes 5 salários mínimos. Mas se o que teve o teto caiu na sua cabeça, que pode até ter provocado uma lesão maior, mas se ele ganhava um salário mínimo só e for gravíssima a lesão, ele vai ganhar 50 vezes um salário mínimo. Ou seja, por isso que a gente diz, isso aqui não existe, porque em nome de quem? Que vai aprovar do jeito que está lá, confiando numa medida provisória que nem sabe nem quem é que vai fazer, quem é que vai escrever, o que vai vetar, o que não vai. Se não adotasse a nossa história. É a nossa história. Eu tenho certeza, se os deputados tivessem lido isso lá, isso não teria saído. Não teria saído do jeito que está, mas não teria mesmo, né? Então, não menos importante destacar que a expressão entre partes idênticas do parágrafo 3º do 223G somente permite o aumento do valor da indenização por dano extrapatrimonial quando o empregador lesar o mesmo empregado mais de uma vez. Trata-se de norma que estimula a prática de condutas ofensivas à dignidade do trabalhador, pois somente na segunda ofensa em relação ao mesmo empregado é que o tomador do serviço será duramente apenado. O empregador que reiteradamente lesa a esfera patrimonial de seus empregados deve ser apenado mais severamente do que aquele que comete a sua primeira infração. Motivo porque não se pode coadunar com a existência de identidade entre partes da reclamação trabalhista para fim de majoração da pena. Tecidas essas considerações, senhor presidente, verifica-se que a disciplina dos danos extrapatrimoniais realizada pelo PLC 38 não atende aos anseios da sociedade de se garantir um labor humano, que o labor humano seja prestado de forma digna. E mais do que isso, ele volta ao passado onde existiam os homens livres e os homens escravos, aqueles que valiam pela quantidade do seu bem e não pelos que eles eram. Não é possível isso não tem amparo na Constituição brasileira. Item 10. Gestante, lactante, atividade insalubre, intervalo para amamentação. O artigo 394-A, a disciplina, quando a empregada deverá ser afastada das atividades consideradas insalubres, nos seguintes moldes: das atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação, das atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação, e das atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentado atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação. Trata-se, pois, de norma que permite o desempenho de atividade insalubre por parte da gestante e da lactante, comprometendo não só a saúde da empregada, mas também a saúde da criança. Por isso, além de vulnerar o inciso 22 do artigo 7º, a nova redação do artigo 394-A ofende o dispositivo do artigo 227 da Carta Magna, que positiva o postulado da proteção integral da criança contra qualquer circunstância nociva à sua vida, saúde ou desenvolvimento. Assim, deve a referida alteração não merecer a chancela do Senado Federal. A mesma sorte deve recair sobre o parágrafo 2º, que se busca inserir no artigo 396 da CLT, que condiciona a fruição do intervalo para a amamentação ao prévio acordo com o empregador, por se tratar de norma que, na prática, pode inviabilizar a fruição do direito previsto no caput, dada a possível existência de ameaça velada
da perda do emprego, caso a mulher faça de sua prerrogativa legal. E olha, senhor presidente, nós, mulheres, mais do que ninguém, nós sabemos, temos consciência o quanto nós temos as nossas carreiras profissionais prejudicadas por conta da função da maternidade. É lamentável, mas essa é a realidade. Isso explica, em boa parte, não na sua totalidade, mas em boa parte, porque ganhamos ainda quase 30% a menos do que os homens. Explica, em boa parte, não na sua totalidade, porque nós não ascendemos na carreira profissional, né, ocupando posições de direção. Porque a questão da formação profissional não é. As mulheres têm maior formação profissional do que os homens hoje, mas ganham mesmo e não ascendem. Isso, em grande parte, repito, é por conta da função da maternidade. Então, nós somos sabedoras de que hoje, por exemplo, nós não podemos, não nos cabe mais, senador Paim, atrás de maior licença maternidade, que seria o ideal. Mas isso só nos prejudica. Então, o que a gente quer? Dividir a licença maternidade com o pai, naquilo que for possível. Eu tenho um projeto nesse sentido, no mesmo período, dividir, que o pai goze pelo menos um mês, quando a criança já estiver com 2, não é? Assim, para não ficar sob o peso só da mulher, só sob o peso da mulher, a questão da criação familiar, da criação dos seus filhos e que ela possa seguir com mais tranquilidade e subir na sua carreira profissional. Nós somos sabedoras disso. Agora, abrir mão da segurança, não, porque isso aqui é abrir mão da saúde da empregada, do filho. Não é possível isso, não é possível, tanto não é possível que o próprio relator recomenda que seja retirado isso, mas recomenda, vamos retirar, porque recomendar quem mesmo? Item 11, autônomo exclusivo. Com o acréscimo do artigo 442b, trata-se da contratação do autônomo exclusivo, que segue o mesmo raciocínio adotado em relação à descaracterização do vínculo emregativo entre a sociedade cooperativa e seu associado. Autônomo exclusivo. O autônomo é autônomo, ele trabalha para quem ele quiser, ele tem autonomia. Mas não, ele vai assinar um contrato lá que vai ser autônomo exclusivo da empresa, digamos, sei lá, empresa B, né? Das lojas americanas. Ele é autônomo exclusivo das americanas, que tal? Mas isso é modernizante, isso vai melhorar as finanças públicas, senadora Fátima, isso vai trazer mais dinheiro lá para a Previdência Social, esse autônomo exclusivo, que ele não tem direito trabalhista nenhum e nem recolhe nada da Previdência. Dispõe a norma que, ainda que haja exclusividade na prestação laboral, não haverá vínculo empregatício que o trabalhador denominado autônomo e o tomador de serviço. O dispositivo intestilha, a toda evidência, visa afastar o reconhecimento do vínculo na contratação de falsos trabalhadores autônomos. Trata-se de norma que sobrepõe instrumento contratual à realidade em que o labor é prestado. A relação de emprego, quando presentes nos seus requisitos, artigo 2º e 3º da CLT, é constitucionalmente assegurada ao trabalhador pelo artigo 7.1 da Carta Magna. Dessa forma, a norma intestile, por criar obstáculo jurídico ao reconhecimento de vínculo empregatício, ofende o disposto no aludido dispositivo constitucional, merecendo, pois, a não aprovação deste Parlamento. Volto a repetir, autônomo exclusivo. Isso é que vai melhorar as finanças públicas, senador Paim. Vai fazer o inverso. Então, a oportunidade, senador Tassi, que a gente tem de corrigir é agora. Os artigos 443 e 452-A, que trata do trabalho intermitente, regulamentam o contrato do trabalho intermitente. Esse contrato, na forma do PLC 38, de 2017, permitirá a prestação de serviços de forma descontínua, podendo-se alterar períodos em dia e hora, cabendo ao empregado pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas, não havendo garantia de qualquer pagamento mínimo ao trabalhador. Também o relator sugere uma mudança. Por que a gente não promover a mudança aqui? Eu até acho, se é de fato há uma base de sustentação aqui do governo, senador Paim, muda aqui e volta para a Câmara. É muito mais rápido do que uma medida provisória, do que um veto. Já pensou? Olha quanto tempo vai ficar em segurança. Até não é correta. Então, se querem agilidade, não é o caminho que eles apontam. O caminho é a gente fazer o que o Senado tem que fazer.
o que tem que ser feito e volta para lá. Vamos depender de veto, a gente sabe há quanto tempo. E que eu me recorde, esse ano, a primeira vez que nós tivemos a sessão do Congresso foi semana passada. Ou eu estou errada? Eu estou errada? Eu não estou errada, e tudo vai ficar sob suspenso, tudo vai ficar, ou seja, a gente vai trazer maior insegurança ainda ao nosso país. Esse ajuste que institui em nosso país o chamado contrato zero hora, porque assim ele é conhecido, né, contrato zero hora, em que o empregado fica permanentemente à disposição do empregador, e o senador Paim leu aí, inclusive, vários exemplos no seu voto separado, e que já empresas estão voltando ao que era, porque a produtividade não é uma boa produtividade, cai muito a qualidade do trabalho, fica à disposição do empregador sem a garantia de perceber qualquer remuneração durante todo o pacto laboral. Na forma como disciplinado, portanto, o trabalho intermitente equipara o trabalhador aos demais fatores de produção, somente sendo remunerado pelos períodos que efetivamente estiver laborando em prol do tomador de serviço. Por isso, necessário buscar a inclusão no ordenamento jurídico nacional, de forma que, de forma grave, desconsidera a dignidade do trabalhador brasileiro. E é isso, aqui eles põem um fim ao salário mínimo, porque eles também não põem um limite, não há um limite para o trabalho intermitente, nem de categoria, nem de função, nem de tipo de atividade, nem nada, é aberto para quem quiser contratar o trabalhador por jornada intermitente, está livre para fazê-lo como tal. Item 13, empregados que percebam salário superior ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência Social. Ou seja, quem ganha mais de R$11 mil, esse aí está escrito aqui, não tem mais direito nenhum. Quem ganha R$11 mil não tem mais direito nenhum. Mais nenhum. Ele pode abrir mão de seus direitos e vai valer, porque diz que os acordos individuais, eles se sobrepõem, só não ao que está na Constituição, mas acordo coletivo, a CLT, tudo. E para quem ganha 2 tetos, mais do que 2 tetos do regime geral da Previdência Social, esse fica livre para fazer um contrato individual com seu patrão. Ah, só se ele quiser. Opa, só se ele quiser não. Se ele quiser manter o emprego, ele que faz. Porque no dia seguinte ele pega as contas. A subordinação inerente à condição de empregado permanece independente do salário por ele percebido. O parágrafo único do artigo 444, que permite a negociação individual, senador Tasso, de matérias reservadas a acordos e convenções coletivas, assim como o artigo 507-A, que permite o referido empregado firmar compromisso de arbitragem, viabilizam a mera renúncia dos direitos laborais ante ao temor da perda do emprego. Nem a negociação coletiva, por força do artigo 7º do caput 26 da Constituição Federal, é facultado abrir mão dos direitos dos trabalhadores. Os dispositivos, portanto, também não se coadunam com os referidos artigos da Carta Magna, merecendo ser rejeitados. E também esse ponto é tratado num outro item. Item 14, parcelas que não se incorporam a salário. Essa é outra coisa que tira a capacidade do Estado brasileiro de manter o sistema de previdência social. Isso está escrito aqui, abertamente, claramente. Com alteração do artigo 457, explicita-se que as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Os referidos parágrafos 2º e 4º do artigo 457, de forma como redigidos, permitem que o empregador fraude as normas trabalhistas e previdenciárias referentes à natureza salarial dos valores devidos aos trabalhadores pelo serviço por ele prestado. A matéria genérica, como os dispositivos são formulados, viabiliza que parcelas revertidas de habitualidade e ligadas aos serviços desempenhados sejam pagas sobre outros rótulos
prêmios, por exemplo, o que compromete, inclusive, o recolhimento dos valores aos cofres previdenciários. Então, veja, prêmios, abono, e pode ser pago em dinheiro, está escrito lá, pode ser pago em dinheiro. É prêmio, é abono. Não estou falando aqui em auxílio moradia, não estou falando em auxílio alimentação, prêmio ao abono. Então, o patrão divide, olha, se o senhor ganha R$4.000, a partir de agora, R$2.500 será o salário, e mais R$1.500 é um abono, e o outro R$1.000 é em prêmio. Mesmo habitual, recebendo 12 meses por ano, não tem problema, não. Ele não recolhe. Ele não recolhe a previdência sobre esse tanto. É óbvio que isso não só não ajuda a União, a Previdência Social, como prejudica de uma forma que precisa ser estudada qual o real impacto que isso ocasionará. Vamos lá, item 15. Rescisão do contrato de trabalho, homologação sindical, dispensa. Com a mudança do artigo 477, não mais se exigirá homologação sindical para a rescisão dos contratos com mais de 1 ano de vigência, mantendo a obrigatoriedade de especificação da natureza e do valor de cada parcela paga pelo empregado no ato rescisório, sendo considerada válida a quitação apenas em relação a essas parcelas. A referida homologação, entretanto, é medida que protege o trabalhador contra eventual pressão pela renúncia de suas verbas laborais, além de colaborar para evitar que milhares de reclamações trabalhistas cheguem às portas do Poder Judiciário. A supressão da chancela sindical, portanto, é contrária ao disposto no inciso 3, artigo 8º da Constituição Federal, devendo ser rejeitada pelo Senado Federal. Além disso, a necessidade do empregador comunicar aos órgãos competentes a dispensa do empregado para que este possa receber o seguro-desemprego e movimentar a conta vinculada do FGTS pode inviabilizar a fruição dos referidos direitos do trabalhador, que ficará sujeito à vontade do empregador de comunicar, veja bem a gravidade, de comunicar ou não o ato demissional. É só o empregador. Isso atrapalha tudo, as estatísticas, os estudos atrapalham absolutamente, além de ser fatal para o trabalhador. A providência em contendo, portanto, não pode ser aprovada por esse Parlamento. Item 16, dispensa coletiva. Isso é da maior gravidade. Vamos dizer que isso é a modernidade, isso vai gerar emprego, isso vai tirar o trabalhador da informalidade, é isso aqui. Olha o que diz o artigo 477. O artigo 477, aqui se busca inserir na CLT, equipara para todos os efeitos as dispensas individuais e coletivas. A obrigação do empregador que demite um é a mesma obrigação daquele que demite 1.000. Já pensou? A mesma, equipara. Equipara. Existe coisa mais injusta do que isso? Existe. Está tudo aqui nesse projeto, por incrível que pareça. É tanta injustiça, é tanta maldade num projeto já, e ainda tem coragem de dizer que é para criar emprego, para tirar da informalidade, para modernizar, para melhorar as finanças públicas. É tudo inverso. É tudo inverso. Ao fazê-lo, milita contra a doutrina e a jurisprudência trabalhista, além do disposto no artigo 13 da Convenção 158 da OIT. Tem aqui, senador Paim, um parecer da OIT, um parecer que mostra o quão inconstitucional e o quanto fere as convenções coletivas assinadas pelo governo brasileiro, que tem a obrigatoriedade de cumpri-las. Isso porque os impactos sociais da dispensa coletiva, que podem aniquilar a economia de pequenos municípios, recomendam a consulta à entidade sindical representativa da categoria profissional, a fim de se elaborar um plano de ação que minimize os referidos efeitos. Em face disso, não se pode concordar com a equiparação que se busca nesse projeto 38. Item 17, rescisão por acordo entre as partes. Também é um outro absurdo. Com o novo artigo 484-A, permite-se que a rescisão contratual ocorra por acordo entre as partes, com o pagamento pela metade das verbas rescisórias do trabalhador. Aí diz assim, então o trabalhador não quer ganhar nada. Ele prefere não ganhar nada do que ganhar metade. Não. Ele só não ganha nada se ele é demitido por justa causa. E se ele é demitido por justa causa, ele
o empregado tem que comprovar que foi demitido por justa causa. Agora, por acordo, isso não existe. Ou ele é demitido por justa causa, ou ele pede para sair. Se ele pede para sair, ele não tem direito a receber nada. Mas não, tem um meio termo aqui, que na realidade não é meio termo, é o que vai valer. Porque o empregador chama aqui, ó, meu filho, você quer ganhar alguma coisa? A justiça amarrada do jeito que está. A representação sindical fraca do jeito que está, em que nem na comissão de fábrica quer que o sindicato entre. Então, imagina, se ele não vai querer, pelo menos ele tem direito a 100, não, mas ele negocia 50. Melhor do que nada. Não tem aquele senador ali, disse aquele provérbio que diz melhor um passarinho na mão do que dois voando? Só que isso vai virar a regra. Isso vai ser a regra. É isso que é modernizante. É isso que é modernizante. Com o novo artigo 484, permite-se que a rescisão contratual ocorra por acordo entre as partes, com o pagamento pela metade das verbas rescisórias ao trabalhador. Trata-se de norma que possibilita a renúncia de direitos laborais. O empregador que quiser dispensar o seu empregado, e aí ele dará duas opções: não receber, indo pleitear os seus direitos junto ao Poder Judiciário, ou receber as verbas rescisórias pela metade, desde que ateste que a rescisão ocorreu por acordo de vontades. O empregado à beira do desemprego, e é isso que eu disse, optará certamente pela percepção de metade de seus haveres laborais, dada a incerteza de quando ou se arranjará outra fonte de sustento para ele e para a sua família. É, por isso, necessária barrar a entrada no ordenamento jurídico nacional de norma que institucionalize a renúncia de direitos laborais. E é isso, de fato, que ocorre. Institucionaliza a renúncia dos direitos laborais. Na marra. Item 18, termo de quitação anual. Esse aqui é a pérola, senador. Senador Fernando Bezerra, é a pérola. Essa é a pérola. Termo de quitação anual. Agora, imagine quando a gente junta, vale tudo junto. O que é que isso significa? Com o acréscimo do artigo 507b, permite-se que o empregador firme termo de quitação anual das obrigações trabalhistas na presença do sindicato representante da categoria do empregado, no qual haverá constar as obrigações discriminadas e terá eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. A ideia é que o termo da quitação sirva como mais de um instrumento de prova, no caso de ser ajuizada a ação trabalhista. Veja, atualmente a gente paga luz, a gente paga água. São 12 contas por ano. No final do ano, a gente pode entrar na internet e pegar um termo de quitação anual. Está lá o termo de quitação anual. A gente pega as 12 contas e rasga, joga fora. Joga fora, não precisa. Nas relações de trabalho isso não existe, porque não tem como existir. Porque dificilmente um trabalhador reclama o seu direito quando está trabalhando. Porque se ele fizer isso hoje, amanhã ele está no olho da rua. Amanhã ele está no olho da rua. É isso que acontece. Então, o trabalhador espera para reclamar os seus direitos. Com isso, acaba tudo. É mais um item que faz com que obriga ele a quitar os direitos. Ele vai dizer, olha, não, tudo que o senhor me pagou de salário está certo, todos os direitos trabalhistas o senhor não deve mais. Não, mas tinha umas horas lá extra. Daí ele olha assim, não, eu não posso, porque o senhor me deve 5 horas extra. Ah, meu filho, ou assina isso aqui, ou então não vai ter hora extra nenhuma para receber. Não vai ter hora nenhuma para receber, nenhuma hora extra. Então, é esse absurdo que acontece. Sucede que, premido pela necessidade de manter o emprego, o trabalhador certamente será compelido a dar quitação de todos os haveres laborais sonegados durante a vigência do contrato de trabalho, que não se coaduna com o princípio da proteção positivado no caput do artigo 7º da Constituição Federal. Trata-se, portanto, do dispositivo que institucionaliza a sonegação dos inúmeros direitos trabalhistas, como horas extras, adicionais e outras, por exemplo. Por isso, não se pode aceitar a sua inserção na CLT. Item 19, representação dos trabalhadores na empresa. Com os artigos 510-A e 510-D, regulamenta-se o artigo 11 da Constituição Federal acerca da eleição dos representantes das empresas com mais de 200 empregados, o qual tem a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
promover aos empregados o entendimento direto com os empregadores. A ideia é que esse representante, sem necessariamente ser vinculado à estrutura sindical, atue na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa. Sucede que, na forma como disciplina a matéria, a comissão representativa dos empregados não guarda qualquer vinculação com o sindicato da categoria profissional, legítimo defensor dos trabalhadores, à luz do artigo 8º, 3 da Carta Magna, podendo, inclusive, com ele concorrer. Tal possibilidade, aliada à circunstância de que os empregados eleitos para compor a referida comissão certamente estarão subordinados aos interesses do empregador, que, debaixo dos panos, comandará o processo eleitoral, acarretará inexoravelmente a desproteção do trabalhador brasileiro, merecendo, portanto, ser rejeitada pelo Congresso Nacional esse item, senhor presidente. Tanto é que esse é um dos itens, aliás, em torno de 8 itens, aqui tem mais de 30 que são absurdos, mas esse é um dos itens que o relator também sugere um veto ou uma medida provisória, sugere, eu pergunto a quem, nós nem sabemos a quem, mas é isso, isso parece mais, sabe o quê? Uma muleta, essa saída que estão nos dando, parece mais uma muleta para quem está na corda bamba do que uma sinalização para o mercado ou uma questão de segurança jurídica e de agilidade no processo. Porque vamos colocar no lápis, no papel, seria muito mais rápido o processo votar aqui e o projeto voltar à Câmara, do que esperar por veto, análise de veto, medida provisória, análise de medida provisória. Então, não é tempo, não me engana, não achem que o povo é besta, que não é besta. Não é por tempo, não é para dar agilidade nem segurança. É só para mostrar força. É só para mostrar força política. E mostrar força política para quê? Para ele continuar no cargo. É óbvio que é só para isso, não há dúvida. Vamos lá. Estou acabando já, presidente. Item 20, o negociado sobre o legislado. Ai, meu Deus, isso aqui é... Veja, lá em 2002, no ano 2000, o vice-governador do Rio de Janeiro, que era senador, que era ministro do Trabalho, Dornelles, nosso querido companheiro, colega Dornelles, hoje vice-governador do Rio de Janeiro, mandou um projeto de lei, na época do Fernando Henrique, ele era ministro do Trabalho do Fernando Henrique. O projeto tinha um artigo, né, senador Paim, que o negociado prevalecia sobre o legislado. Era só isso e mais nada. Agora eles ousaram. Além disso, eles inverteram a lógica das relações de trabalho, dando poder ao hipersuficiente e botando lá embaixo o hipo, né? E foi brecado o projeto, não só porque era inconstitucional, porque, de fato, o negociado tem que ser valorizado. Eu sou daquelas que valorizam o negociado, mas nunca pode ser negociado para menos. A carta, esse é um princípio da Carta Magna, negociar para menos não pode. Ah, não, mas é livre-arbítrio. Sabe por que não pode? Porque não há livre-arbítrio em relações de trabalho, porque a relação não permite. O trabalhador sempre é mais fraco. Então, para ele garantir aquele posto, aquele ganho mensal e sustento da sua família, ele se obriga àquilo. Então, veja, isso foi fulminado. Agora, acho que o povo não vai saber o que é que está sendo aprovado no meio da confusão, muita confusão, aí vota rápido, tem que ser rápido para ninguém tomar conhecimento. O negociado sobre o legislado. As diretrizes previstas no PL 6.787 de 2016, mantidas no PLC 38, para a composição do instrumento coletivo e para o seu exame judicial, partem do pressuposto que, nas relações coletivas, inexista disparidade econômica presente nos liames individuais do trabalho, ou seja, considerando que o Sindicato dos Trabalhadores se encontra em paridade de condições com o empregador, ou seu sindicato não haveria, de acordo com a lógica que norteia a proposição, justificativa razoável para que o Poder Judiciário controlasse o mérito dos instrumentos coletivos firmados entre as categorias econômicas e profissionais. Nesse sentido, confira-se a justificação que acompanha o PL número 6.787 de 2016. O Brasil vem, desde a redemocratização, em 1985, evoluindo no diálogo social entre trabalhadores e empregadores. A Constituição Federal de 1988 é um marco nesse processo, ao reconhecer no inciso 26
do artigo 7º às convenções e acordos coletivos de trabalho. O amadurecimento das relações entre capital e trabalho vem se dando com as sucessivas negociações coletivas que ocorrem no ambiente das empresas e cada data base, ou fora dela. Categorias de trabalhadores como bancários, metalúrgicos e petroleiros, dentre outras, presidem há muito tempo da atuação do Estado para promover-lhes o entendimento com as empresas. Contudo, esses pactos laborais vêm tendo a sua autonomia questionada judicialmente, trazendo insegurança jurídica às partes quanto ao que foi negociado. Decisões judiciais vêm reiteradamente revendo pactos laborais firmados entre empregadores e trabalhadores, pois não se tem um marco legal claro dos limites da autonomia da norma coletiva de trabalho. A discussão da hipossuficiência foi recentemente objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ação contra o plano de dispensa incentivada do BESC, Banco do Brasil, na discussão da reclamação 59 e 415/Santa Catarina. O ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto, sustenta que, abre aspas, ministro Luiz Roberto Barroso, abre aspas, no âmbito do direito coletivo, não se verifica, portanto, a mesma assimetria do poder presente nas relações individuais de trabalho. Por consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual, fecha aspas. Prossegue o ministro em seu voto destacado que, abre aspas, embora o critério definidor de quais sejam as parcelas de indisponibilidade absoluta seja vaga, afirma-se que estão protegidos contra a negociação impégios os direitos que correspondem a um patamar civilizatório mínimo, como a anotação na carteira de trabalho, o pagamento de salário mínimo, o repouso semanal remunerado, as normas de saúde, a segurança do trabalho, dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho, etc. Enquanto tal patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação heterônoma, os direitos que o exercem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas econômicas. Sucede que, em que pese aparente correção da premissa de igualdade entre atores coletivos, necessário atender à circunstância de que a Carta Magna impõe limites à negociação coletiva no Brasil, consoante se verifica o disposto no artigo 7º, incisos 22 e 26 do texto constitucional abaixo transcrito. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Nota-se da transcrição acima que a negociação coletiva é direito dos trabalhadores, devendo ser exercida visando a melhoria de sua condição social. Além disso, os empregados fazem jus à edição de normas autônomas e heterônomas, que objetivem reduzir os riscos laborais. Tais limites, expostos de forma hialina no texto constitucional, justificam o exame de mérito dos acordos e convenções coletivas de trabalho firmados pelas categorias profissionais e econômicas, sempre no intuito de verificar o respeito ou não às balizas constitucionalmente traçadas para a matéria. Isso porque, ao sindicato da categoria profissional, é expressamente vedado dispor de interesse dos trabalhadores em prejuízo dos seus representados. A Carta Magna impõe a negociação coletiva, a adaptação das condições laborais às especificidades das categorias econômicas e profissionais, sempre no viés de se melhorar as condições em que o labor humano é disponibilizado dentro do território nacional.
Dentro desses parâmetros, qualquer matéria concernente às relações laborais pode ser disciplinada na via coletiva, desde que de maneira favorável aos trabalhadores. Em face disso, é imperativa a rejeição dos artigos 611-A, 611-B da CLT na forma do artigo 1º do PLC 38 de 2017. O primeiro permite a mera renúncia dos direitos laborais, enquanto o segundo é a mera decorrência da interpretação dos referidos dispositivos condicionais, não havendo no particular qualquer inovação jurídica digna de nota. Tomar um pouco de água, presidente. Item 21, nova redação conferida ao artigo 620 da CLT. Com a nova redação dada ao artigo 620, determina-se que as condições ajustadas do acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho, independente de seu conteúdo. Sucede que a redação conferida no artigo 620 da CLT vulnera o caput do artigo 7 da Constituição Federal, que consagra o postulado da proteção, nele incluído a norma mais favorável ao trabalhador. Então, não dá. E aí, olha, não há o que dizer que não é inconstitucional. É flagrante essa inconstitucionalidade, a Constituição é clara. Prevalecerá sempre a norma mais favorável. Está lá escrito na Constituição. E aqui ele diz, não, prevalece a convenção em relação ao acordo, né? Em relação ao acordo. Não, o acordo prevalece em relação à convenção. Então, isso também, com a redação, isso também não é possível. Muito obrigada, senadora Lídice. Item 22. Procedimento para a edição de súmulas. Olha só como estão acabando. Por isso que o presidente da Câmara disse que Justiça do Trabalho não devia nem existir. Gilmar Mendes falou a mesma coisa. Aliás, é lamentável, porque na prática eles estão, se não acabando formalmente, dando um golpe tão profundo na Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho só vai poder ver as formalidades. Para ter formalidade não precisa ter juiz. Quer dizer, a hermenêutica vale para impedir o trabalho da Justiça do Trabalho. Para outras, não. Mas da Justiça do Trabalho pode que, por esse projeto aqui, fica proibida de analisar o conteúdo do acordo coletivo. Veja bem, o conteúdo, nem se esse conteúdo é compatível no que está na legislação. Não pode. Com a redação dada ao artigo 702 da CLT, pretende-se tratar limite às interpretações proferidas pelo TST, com a implementação de requisitos mínimos para a edição de súmulas e outros enunciados de jurisprudência, visando, de acordo com o relator da proposição da Câmara, a garantir maior segurança jurídica nas relações do trabalho, a fim de reduzir as incertezas dos empregadores quanto às possíveis interpretações indevidas das normas trabalhistas. Estabelecem-se os seguintes requisitos para a edição de súmula. Olha os requisitos. A. Quórum de 2/3. B. Matéria decidida de forma idêntica em 2/3 da turma do TST. E C. Mínimo de 10 sessões diferentes em cada uma das turmas. Veja, amarra a Justiça do Trabalho. Nenhuma outra esfera da Justiça sofre essa limitação ilegal, inconstitucional, que estão tentando, por uma legislação infraconstitucional, impor à Justiça do Trabalho. Sucede que a matéria, nos termos do artigo 1º, nos termos do parágrafo 1º do artigo 926 do novo Código Civil, é disciplinada para os demais tribunais nos respectivos regimentos internos, não havendo qualquer razão para impor restrição dessa monta à atuação do TST. Isso é uma afronta ao TST. Trata-se, pois, de norma que abertamente busca impedir a atuação livre da Justiça do Trabalho, vulnerando, assim, o disposto no artigo 96.1 e da Carta Magna, que garante a autonomia dos tribunais brasileiros. A autonomia dos tribunais brasileiros. Então, mais um ponto gravíssimo. Item 23, justiça gratuita, honorários periciais.
A assistência jurídica, nos termos do artigo 15, 74 da Constituição Federal, é integral e gratuita. A proposição nesse particular ofende o dispositivo referido disposto, se o beneficiário da citada assistência for o empregado. Isso porque os critérios oriundos da reclamação trabalhista ostentam natureza alimentar, indispensáveis, portanto, à sobrevivência daquele que ajuiza a reclamação em contendo. Descontar os honorários periciais dos valores recebidos pelo empregado reduz sensivelmente o montante que ele fará jus ao final do processo. Dessa forma, se o empregado não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais no momento do ajuizamento da ação, é dever do Estado viabilizar o seu acesso a verbas laborais que lhe foram sonegadas, sem lhe cobrar por isso ao final da demanda judicial. Isso também está claro. Ele afronta a Constituição, porque mesmo, e lá no item diz assim, mesmo sendo o trabalhador beneficiário da justiça gratuita, ele tem que pagar. Não pode ser isso. Item 24. Ônus da sucumbência, beneficiário da justiça gratuita. Em relação ao parágrafo 4º do artigo 791-A, considerando que a assistência jurídica é integral e gratuita, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Carta Magna, deve o Estado arcar com o ônus sucumbenciais do empregado hipossuficiente, salvo se comprovado má-fé no ajuizamento da reclamação trabalhista. Assim, deve-se rejeitar a alteração proposta na CLT, pois é a União que deve pagar, salvo comprovada má-fé, o ônus da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, a legislação, ela não é matriarcal nem patriarcal. Ela elimina a possibilidade da gratuidade quando detectada a má-fé. A má-fé. Agora não, perdeu, tem que pagar. Então, qual é o trabalhador que vai entrar? Se perder, ele ainda vai ter que pagar? Espera aí, nem de boa-fé não pode entrar. Olha só. Item 25, artigo 883-A. Com o acréscimo do artigo 883-A, institui-se o prazo de 60 dias contados da citação do executado para que seu nome possa ser inscrito nos órgãos de proteção ao crédito ou ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. A medida, a toda evidência, constitui manifesto desestímulo à satisfação do crédito laboral. Contraria ainda o postulado da prestação jurisdicional célere, contida também no inciso 78 da Carta Magna, artigo 5º, pois posterga a efetiva satisfação dos direitos do trabalhador. Desqualifica ainda os valores da livre iniciativa e do trabalho, sobrepondo aquele a este em manifesto descompasso com o artigo 1º, 4º da Constituição Federal. Por isso, esse item também deve ser rejeitado. Item 26, parágrafo 6º do artigo 844. Ao acrescentar novo parágrafo ao artigo 844, determina-se que a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Com efeito, não há, veja bem, senhor presidente, veja bem, não há garantia de penhora, não se aplica a penhora a entidades filantrópicas ou aquelas que componham ou compuseram diretoria dessas instituições. Com efeito, não há amparo constitucional em se conferir proteção ao patrimônio das referidas entidades, em detrimento da satisfação dos créditos de natureza alimentar. Veja bem, uma entidade, senador Lindbergh, filantrópica não pode ter os bens penhorados. Onde é que está escrito isso? Cadê o amparo na Constituição? Em detrimento ao direito do auxílio à alimentação, que é o direito alimentar, o valor social do trabalho e a função social da propriedade, nós já vimos isso aqui, impõe a rejeição do referido dispositivo. A rejeição. Item 27, parágrafo 10 do artigo 899.
Também não há amparo constitucional para a dispensa do depósito recursal para as entidades filantrópicas. Olha só, a gente está com um problema gravíssimo aqui na reforma previdenciária, porque a gente queria que, antes que fosse discutida a reforma previdenciária, fosse discutida o benefício que é dado às empresas filantrópicas, que não recolhem os tributos previdenciários, em prejuízo até aquelas empresas que recolhem tudo, em prejuízo a essas. O relator, na Câmara, aliás, em fevereiro, quando recebeu a relatoria, disse: eu vou enfrentar este problema. E agora, no relatório que ele apresenta, não tem uma linha, recuou. Além de recuar, há uma correção que tem que ser feita no Brasil, e pergunte aos senhores de todos os senadores se todos não concordam que isso tem que ser visto. Além disso, eles estão ampliando aqui, ampliando as benesses para as entidades de fins filantrópicas. Eu não quero falar nome nem de A nem de B, mas na minha cidade, como na cidade de todos os senhores, tem muitas organizações filantrópicas, de educação, de saúde, de tudo. Eu conheço várias delas, filantrópicas. Uma mensalidade numa filantrópica de medicina é R$5.000. Porque não pode distribuir lucro, porque não tem lucro, porque é filantrópica. Mas o que recebem os seus diretores, os seus chefes de departamento, é algo assim inacreditável, pois estão aumentando. Não há amparo constitucional também para a dispensa do depósito recursal para entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Privilegia-se, nesse caso, a livre iniciativa sobre o trabalho em descompasso com o artigo 1º, 4º da Carta Magna. Item 28, a terceirização. O artigo 2º do PLC 38 trata especificamente de alterações da Lei 6.019 de 1974. A primeira mudança é a inclusão do artigo 4A e 5A, para definir que seja prestação de serviços a terceiros, permitindo a sua contratação para execução de quaisquer de suas atividades. Veja bem, de quaisquer de suas atividades. Trata-se, pois, de norma que permite no Brasil que a terceirização incida sobre qualquer atividade da empresa. Muito se debate acerca dos limites da terceirização, se ela pode incidir sobre quaisquer atividades ou somente sobre as atividades do tomador de serviço. Se tal debate é corrente na sociedade brasileira, qual seria então o motivo pelo qual a jurisprudência trabalhista, expressa na súmula 331 do TST, não admitir a terceirização da atividade fim do tomador para serviços, reservando-a apenas para atividades acessórias ao empreendimento empresarial? A justificativa para a negativa em exame repousa no postulado da isonomia em relação ao setor privado. Com efeito, a Constituição Federal somente admite distinção entre pessoas na mesma situação jurídica quando houver justificativa razoável para tanto. Nessa senda, havendo a prestação do mesmo serviço de maneira subordinada e pessoal por duas pessoas físicas em prol de outrem, a ordem jurídica impõe que a elas seja conferido o mesmo tratamento, qual seja enquadramento na consolidação, na condição de empregado nos termos do artigo 2º e 3º da CLT. Em face disto, a proposição que permita a terceirização de atividade fim, e já estou acabando, no setor privado, atendendo unicamente aos interesses do empresariado, em reduzir os custos da produção, ofenderá a um só tempo disposto no artigo 5º caput e 1º e parágrafo 1º e inciso 4º da Constituição. Por isso, a permissão contida nos artigos 4A e 5A deve merecer a não aprovação por parte do Senado Federal. As considerações finais, já concluindo as considerações finais, só lembrando que a lei da terceirização, que que está aí também prometeu mudar por medida provisória, até hoje não foi mudada. Não foi o Senado que votou, foi a Câmara, porque disseram que iam mudar por medida provisória, até agora nada. Pois bem, nem nada dessa medida provisória, como estão mantendo o que a Câmara aprovou ainda de forma piorada. Por fim, considerações finais. Após minucioso exame do PLC 38,
Não se pode chegar a outra conclusão, senão a de que a chamada reforma trabalhista atende unicamente aos interesses dos empregadores. E aí eu abro um parênteses. Não é de todos os empregadores, que a gente tem convicção absoluta que o que é bom para um ramo dos empregadores não é bom para os outros. E tem várias polêmicas entre eles, muitas polêmicas, várias polêmicas entre eles. Então, aqui eu faço esse reparo no meu voto, porque não é para todos os empregadores. Sob a pecha de redução dos custos e valorização do negociado sobre o legislado, pretende-se única e exclusivamente precarizar o trabalho no Brasil. As alterações pretendidas no presente projeto de lei, além de retirar ou minimizar direitos, reduz, evidentemente, o nível remuneratório do empregado, com repercussões prejudiciais no cálculo de diversas outras parcelas trabalhistas, como, por exemplo, horas extras, adicional noturno, férias, aviso prévio, indenizações e FGTS. Além disso, a modificação em análise também gera substancial redução no valor das contribuições previdenciárias, as quais têm incidência sobre o salário de contribuição e são devidas por empregados e empregadores. As contribuições para a Seguridade Social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada incidem justamente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço. Também as contribuições para a Seguridade Social do empregado, como segurado da Previdência Social, incide sobre a sua remuneração. Na forma disposta, o PLC 38 resulta em reduzir os valores destinados ao custeio da Seguridade Social, agravando ainda mais o seu suposto desequilíbrio econômico-financeiro. Portanto, se há déficit da Previdência Social, o que justificou o governo a remeter para o Congresso Nacional a PEC promovendo a sua reforma, seria correto afirmar que a reforma trabalhista, se aprovada, agravará ainda mais esse déficit. Ou estejamos certos, o déficit passará realmente a existir. A CLT, com os seus inúmeros direitos e atualizações sofridas nos últimos anos, e está aqui, é fruto de uma luta árdua dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. As conquistas aqui, nessa CLT, positivadas, refletem um reconhecimento paulatino da sociedade brasileira de que a dignidade da pessoa humana irradia também no ambiente laboral. Tanto é assim que a Justiça do Trabalho, amparada no caput do artigo 7º da Constituição Federal, tem sido a guardiã do texto consolidado, preservando contra reiterados ataques do empresariado, sedento em aumentar os seus lucros sobre o lombo dos trabalhadores. Não se pode agora, passados 29 anos da democratização do Brasil, com a promulgação da Constituição Cidadã de 88, admitir que este Parlamento passe por cima da vontade do poder constituinte originário de garantir que o trabalho humano não seja equiparado à mercadoria. Por isso, a rejeição do PLC número 38 de 2017 é medida que se impõe. Do contrário, estar-se-á desrespeitando grande parte da nação brasileira que depende da disponibilização de sua força vital em prol de outrem para oferir rendimentos necessários à sua sobrevivência, por submetê-la em condições desumanas de trabalho, institucionalizando, pois, a exploração do labor humano em condições degradantes. Esse é o voto, senhor presidente. Quero dizer o seguinte, eu aqui apontei alguns itens, não todos, e seria muito importante que a gente pudesse ter um espaço, senador Tasso, para discutir sobre o projeto. Eu acho que conversando, e as duas últimas reuniões foi prova disso, conversando a gente avança. Precisamos conversar, dialogar sobre esse projeto. Eu acho que é possível um acordo ainda entre nós, senhor presidente, para não permitir que ele saia daqui da forma como está. Será a pior coisa que o Senado já fez, eu ouso dizer isso, em períodos democráticos, em toda a sua existência, porque é flagrante as inconstitucionalidades constantes aqui. Então, há espaço ainda para um diálogo. Não há necessidade da pressa, mesmo porque ela não vai resolver os problemas do Brasil. Tampouco trazer a tão sonhada estabilidade que se requer. Pelo contrário, ela vai piorar ainda mais essa situação conflagrada por que vive a nossa nação. Da mesma forma como concluiu o senador Paim, eu agradeço enormemente a Vossa Excelência, senador, enormemente pela